Hi everyone, welcome to one more class. Olá todo mundo, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Aula 22, objeto de conhecimento, caso genitivo, apóstrofo S, adjetivos possessivos, artigos definidos e indefinidos. No detalhamento, nós temos membros da família, objetos pessoais, material escolar, número, gênero do substantivo por meio de artigos definidos e indefinidos. Muita atenção e vamos para mais uma aula. Olá, então, eu quero que você pense comigo o seguinte, imagina que você vai iniciar o seu novo empreendimento, você vai abrir uma lanchonete, você aí tem o nome de Pedro, e aí você quer dar um nome legal para a sua lanchonete, você já viu alguns exemplos em língua inglesa, e aí você quer colocar Pedro's Lanche. Provavelmente você já viu algum exemplo desse por aí em alguma lanchonete, em alguma pizzaria. Talvez você já até tenha se perguntado o que aquele S está fazendo naquele nome. O que aquele apóstrofo significa? Da onde que aquilo veio? E a gente vai aprender da onde isso veio, porque aquilo ali, essa expressão, ela vem do inglês. É o caso genitivo, the genitive case. É o assunto da nossa aula de hoje. The genitive case. Mas o que é o the genitive case? O que isso significa? E como isso se relaciona com esses nomes de lanchonetes, pizzarias, salões de beleza, barbearia que nós vemos por aí? Você vai já entender. Vamos ver o que significa então. Nós temos aqui o caso do possessive genitive. Olha só, vamos ler, leia comigo. This indicates ownership or possession. Ou seja, o caso genitivo, ou possessivo genitivo, ele indica possessão, posse, né? Ele indica que algo é seu, que algo pertence a você. Então, ele indica pertencimento ou posse, né? Algo que é seu. Então, por exemplo, se você quer dar o nome da sua lanchonete de Pedro's Lanche, você está dizendo que o lanche é do Pedro, a lanchonete é do Pedro, né? Então, quando você utiliza esse genitivo, você está indicando posse. Mas olha só, para que a gente forme o genitivo, nós utilizamos algo característico da linguagem aqui, que é o apóstrofo. O apóstrofo, em inglês, apostrophe. Então, olha só esses dois exemplos que nós temos aqui. Agora, primeiro, o que é o apóstrofo, né? O apóstrofo é essa vírgula em cima aí que você está vendo na palavra child, né? Então, é isso que é o apóstrofo. Então, olha esse exemplo. The child's laughter echoed through the playing ground. The child's laughter, mais uma vez, echoed through the playing ground. Então, o riso da criança é o que significa essa frase, ecoou através ali, né, por todo o playing ground, por todo o pátio ali, né? Então, veja que aqui eu tenho o riso da criança, the child's laughter. De quem é esse riso? É da criança, né? Então, indica posse, pertence a ela. Eu estou falando do riso da criança. Então, veja que esse uso do apóstrofo S tem esse significado, esse sentido, o sentido de pertencimento, né? Vamos ver o próximo exemplo. The toddler's curiosity led him to explore every corner of the room. Então, aqui nós temos outra palavra que indica criança, mas aqui uma criança que está aprendendo a andar, né, bem pequenininha. Então, a curiosidade da criança levou ele a explorar cada canto do quarto, né? Então, every corner of the room. Então, cada canto ou cada parte ali do quarto. Então, olha só, eu tenho toddler's curiosity. Então, de quem é a curiosidade? É dessa criança. Por que eu sei disso?
porque o apóstrofo S está com essa palavra. The toddler and the child. No primeiro exemplo, o apóstrofo S está no child e no segundo exemplo, no the toddler. Então, aqui, o que pertence a essas palavras que estão com apóstrofo S, ok? Então, você já aprendeu que essas palavras, elas indicam a posse, né? Pertencimento. Mas vamos ver mais alguns exemplos aqui. Você vai ver comigo aqui na tela, tá bom? Primeiro, antes de nós vermos os exemplos, vamos aprender algumas palavras que estão lá nas nossas frases. Primeiro, nós temos aqui child, que significa a son or daughter. A son or daughter. Então, uma criança significa, ela pode ser um filho ou uma filha, né? A son no masculino, né? E a daughter no feminino. Então, você tem baby, que é a very young child. Então, que é uma criança bem pequena, né? Um bebê. Então, você tem aqui uma criança bem novinha, um bebê, a very young child. Então, você tem aqui toddler, outra palavra para criança aqui, né, que nós temos. Então, você tem aqui a definição, a young child who is just beginning to walk. Então, é uma criança pequena, bem jovenzinha, que está começando a andar, tá bom? É uma criança que está começando a andar. E você tem aqui teenager, que é uma pessoa, né, que tem ali a idade entre 13 e 19 anos. É daqui que vem, por exemplo, a palavra teens, né, que significa adolescente. Né? E aí, olha só, do 13 ao 19, você vai notar que todos esses números eles terminam com teen. 13, que é 13, 14, 14, 15, que é 15, até o 19, que é o 19. E aí você tem o teenager, que é a idade ali da adolescência, a person aged, uma pessoa com idade entre 13 e 19 anos. Mas eu quero que você veja na tela aqui alguns exemplos com esse genitivo e com algumas palavras aqui. Então, olha essas frases na tela. The Pedro's sister is a doctor. The Pedro's sister is a doctor. Então, olha só o meu apóstrofo S aqui de novo. Então, eu tenho a palavra sister aqui, que significa irmã. Então, a irmã do Pedro é uma médica. De quem é a irmã? Do Pedro. Como que eu sei? Pelo apóstrofo S, ok? Mais um exemplo que nós temos aqui é My brother's phone is new. My brother's phone is new. Então, aqui eu tenho my brother, né, meu irmão, e aqui eu tenho a palavra phone, que pode indicar aqui o celular, o telefone, né, is new. Mas de quem é esse telefone? De quem é esse celular? Né? Eu vou olhar qual é a palavra, qual é o substantivo que tem o apóstrofo S. E aqui é brothers, né? My brother. Então, o celular do meu irmão é novo. Então, quando eu tiver esse apóstrofo S nas minhas frases, eu já sei que indica posse. Então, a próxima palavra é algo que esse substantivo possui. É algo que esse substantivo possui, ok? Então, agora nós vamos aprender mais palavras para que a gente aumente o nosso vocabulário e então a gente consiga, inclusive, utilizar não só com o genitive case, mas com os outros pronomes que a gente ainda vai aprender na nossa aula de hoje. Eu quero que a gente aprenda alguns personal objects, objetos pessoais em inglês. Então, nós vamos expandir um pouco mais o nosso vocabulário. Nós vamos ver a figura, vamos ver a palavra, vamos praticar a pronúncia e vamos ver a tradução. Olha a primeira aqui que a gente vai aprender. Nós temos aqui jewelry. Jewelry. Ela tem essa pronúncia meio embolada mesmo. Repeat after me. Jewelry. Jewelry. Que são aqui, você tem rings, e aqui jewelry é joias, né? E aí você tem aqui rings, que são anéis. Então, você tem essa pronúncia, rings. Repeat after me, rings. Então, você repete comigo, rings. Então, aqui na classificação aqui de joias, de jewelry,
nós temos rings. Mas nós temos outras jewelries, né? Outras joias aqui que a gente vai aprender. Olha a próxima, nós temos aqui o necklaces. Necklaces. Repete comigo, repeat after me. Necklaces. Que são os colares, né? Colar. Então, que a gente coloca aqui no pescoço, você tem necklaces, ok? Colares. Então, nós temos mais um aqui, que também é classificado como uma jewelry. O próximo é bracelets. Bracelets, que são pulseiras. Então, que você coloca aqui no pulso, né? Você chama de bracelets. Então, também se classifica aí como jewelry, ok? Nós temos aqui ainda, nessa classe dos jewelries, earrings, que são os brincos, né? Que a gente coloca na orelha aqui, né? Então, os brincos, então você vai falar earrings. Repeat after me, repita comigo, earrings, earrings, ok? Mais alguns nós temos aqui, mais alguns exemplos, mais palavras, vai anotando, vai praticando, repetindo aqui com o teacher para você memorizar, ok? Então vamos ver os próximos que a gente tem aqui. Nose rings, repeat after me, repita comigo, nose rings, que é o piercing de nariz, piercing de nariz. Você já viu alguém usando, você gosta de utilizar, então nose rings, a gente chama em inglês de nose rings. E algo que é mais comum, algo que é mais social, você tem aqui o watch, watch, relógio, ok? O watch, relógio. Então, olha só, agora eu queria praticar só a pronúncia, eu queria voltar lá no início dessas palavras do jewelry, eu vou falar só as palavras em inglês e você vai repetir comigo, cada uma delas, tá bom? Eu vou falar ali no início as palavras e então você vai repetir comigo, tá bom? Vamos começar? Estão prontos? Repeat after me. Rings. Rings. The next. Próximo. Necklaces. Necklaces. Próximo. Bracelets. Bracelets. Próximo. Então, aqui nós temos o próximo, isso, earrings. Earrings. Próximo. Nose rings. Nose rings. E o nosso próximo, finalmente, watch. Watch. Muito bem, então aprendemos aí personal objects, então objetos que a gente usa, joias, né, que fazem parte aí das coisas que nós utilizamos no dia a dia e que são objetos pessoais. Agora a gente vai continuar aprendendo novas palavras, a gente vai assistir um vídeo e vai aprender novas palavras. Então, durante o vídeo, tenta repetir a pronúncia das palavras para que você aprenda. Você vai ouvir e aí repete junto, porque a gente memoriza falando, repetindo. Então, você vai se familiarizando com a pronúncia. Então, vamos ao vídeo. T-shirt, camiseta. T-shirt, camiseta. T-shirt, camiseta. Shirt, camisa social. Shirt, camisa social. Shirt, camisa social. Blouse, blusa. Blouse, blusa. Blouse, blusa. Tank top, regata. Tank top, regata. Tank top, regata. Sweater, suéter. Sweater, suéter. Sweater, suéter. Jacket, jaqueta. Jacket, jaqueta. Jacket, jaqueta. Coat, casaco. Coat, casaco. Coat, casaco. Dress, vestido. Dress, vestido. Dress,
vestido. Skirt, saia. Skirt, saia. Skirt, saia. Pants, calça. Pants, calça. Pants, calça. Muito bem, então vocês viram aí muitas palavras que nós estamos aprendendo, estamos nos familiarizando. Algumas eu tenho certeza que você já sabe, talvez até relembrou aí, já utiliza de alguma maneira. Então, nós temos aprendido aqui muitas palavras. Então, a gente viu ali as joias, objetos pessoais, aqui vimos algumas peças de roupas que nós utilizamos no dia a dia. E nós vamos continuar expandindo esse nosso vocabulário de língua inglesa, adquirindo novas palavras, né, em inglês, para que a gente incorpore aí o nosso vocabulário. Então, a gente vai aqui na tela aprender agora sobre school materials, alguns materiais escolares. Eu tenho certeza que se você está estudando aí nesse momento, provavelmente você tem alguns desses materiais escolares aí com você, né? E eu sugeriria, até se você tem alguns deles, você olhar para ele, pegar ele aí e aí falar a palavra em inglês para que você memorize, né? Eu tenho certeza que você está estudando nesse momento e você tem aí, por exemplo, um pencil. Repeat after me. Pencil. Pencil é o lápis, né? Pencil. Então, se você tem aí o lápis, em inglês a gente chama pencil. Mas você talvez aí já escreva de caneta aí, né? Então, já está na sua aula, você tem uma pen, que é caneta, né? Você tem a pencil, que é lápis, e pen, caneta. Olha, não vai confundir o pencil com o pincel, tá bom? Eu sei que a palavra é parecida aqui, mas aqui é o que a gente chama de falso amigo, falso cognato. Na verdade, ele significa lápis, tá bom? E o pen significa caneta. Mas olha, um outro falso cognato que nós temos aqui é o notebook, né? Na verdade, não é nem um falso cognato, mas como a gente trouxe essa palavra do inglês, a gente tende a confundir com computador, né? Porque a gente chama de notebook, né? O meu notebook. Mas a ideia mesmo aqui, o significado dessa palavra é caderno. Então, ó, repita a pronúncia comigo, notebook, notebook. Então, você pode aí pegar nos seus materiais de estudo aí que você está assistindo essa aula, você pode pegar um lápis e chamar pencil, você pode pegar a caneta e chamar de pen, e você pode pegar o seu caderno, né, e chamar de notebook. Esse exercício visual e tátil vai ajudar você a memorizar essas palavras, né? Então, nós temos outras palavras aqui de school materials. A próxima é folder. Folder. Folder significa pasta, né? Folder, pasta, aquela pasta que a gente guarda os papéis, sabe? Guarda os documentos. Então, em inglês, a gente chama de folder. Folder. Tem uma outra palavra aqui, que é o highlighter. Highlighter. Então, veja aqui, ó, highlighter. É isso que eu estou fazendo. É um marcador, highlighter, highlighter. Então, você pode praticar a pronúncia aí comigo, né? Você fala high e lighter, highlighter. Então, você tem aqui mais uma palavra para você adicionar ao seu vocabulário, né? Agora, quando eu quero apagar, né, aquilo que eu errei, eu utilizo a borracha, certo? Mas em inglês a gente chama a borracha de eraser. Eraser. Então você pode repetir comigo, praticar essa pronúncia eraser. Eraser, ok? Mas quando você quer fazer uma linha bem retinha, algo bem certinho, você tem uma ruler, que é uma régua, né? Ruler, ruler, ok? E quando você quer cortar os papéis ali para fazer aquele trabalho escolar, né? Você tem aqui uma scissors, ok? Que é uma tesoura. Então, a gente vai praticar mais uma vez a pronúncia dessas palavras, né? Então, repeat after me. Pencil,
pen, notebook, folder, highlighter, eraser, ruler, scissors. Scissors. Tenho certeza que você praticou aí, falou junto comigo, mas para ter absoluta certeza, eu quero que você repita mais uma vez. Você vai repetir comigo. Vamos lá, todo mundo falando agora. Então você vai dizer pencil, pen, notebook, folder, highlighter, eraser, ruler, scissors. Muito bem. Então aqui nós temos mais palavras relacionadas a materiais escolares, né? School materials. Então veja quantas palavras novas nós estamos aprendendo. Nós vimos ali que nós temos palavras relacionadas aos objetos pessoais, e aí aprendemos vários ali, várias joias, tipos de joias, né? Anéis, colares, então ali o bracelet, necklace, rings, várias palavras. Aprendemos vários tipos de roupa, né? Skirt, então você tem blouse, t-shirt, ok? Que são peças de roupas em inglês. Vimos agora materiais escolares, né? Então você tem aí o notebook, o pen, pencil, né? Eraser. Então agora você pode chamar os seus objetos aí de estudo, aquilo que você utiliza para estudar, todos pelo nome em inglês, porque agora você já sabe, né? Olha, mas no início da aula nós vimos o caso genitivo que indica posse, né? Então, mas em inglês nós não temos apenas o caso genitivo para indicar posse, que é aquele apóstrofo S que a gente viu. Então, não tem só essa forma de indicar que alguma coisa é meu, é seu, é dele, é dela, né? Nós não temos só o caso genitivo que indica posse. Nós temos também os possessive adjectives. Os possessive adjectives. Então, o que são os adjetivos possessivos? Os possessive adjectives. Então, vamos ver aqui essa definição. Os possessive adjectives, eles são utilizados com o objetivo de expressar o sentido de posse. Como eu falei no início, o caso genitivo ele também indica posse. Mas aqui nós temos palavras que funcionam como adjetivos que indicam essas posses. Em português, nós temos, por exemplo, o meu, o seu, o nosso, o dele, o dela, né? O deles, delas. Então, eles indicam, são os chamados pronomes possessivos. E nós temos esses pronomes possessivos em inglês. Veja aqui nessas frases como elas indicam a posse de algo em inglês. Aqui, ó. Veja a primeira frase. Nós temos aqui, my car is yellow. My car is yellow. Então, de quem é o carro aqui? É meu. O my ele está relacionado à primeira pessoa, né? O eu. Então, é meu. My car is yellow. Então, meu carro é amarelo. Agora, eu tenho uma segunda frase aqui. I told him your name. Então, eu contei para ele o quê? O seu nome. Aqui o your, ele está relacionado com o you. Veja que o my, ele está relacionado com o pronome I, né? Que significa eu. O you, você, e aí o possessivo relacionado a you é o your. I told him your name. Eu contei para ele o teu ou o seu nome, ok? Mas vamos para esse terceiro exemplo aqui. She is selling her laptop. She is selling her laptop. Então, ela está vendendo o seu notebook, né? O seu computador ali, né? O seu laptop. Então, ela está vendendo o notebook dela. O her é o pronome possessivo relacionado ao pronome she, que significa ela. Então, ela está vendendo o laptop dela, ou o computador dela. Então, nós temos aqui outra frase, o his parents arrived today.
His parents arrived today. Então, os pais dele chegam hoje. Duas coisas aqui. Primeiro, que o his ele está relacionado ao he, que significa ele, ok? E aqui, no caso, o pronome possessivo, possessive adjective, é dele, né? Então, os pais dele chegam hoje. Então, a segunda coisa é que parents aqui, não vão confundir, hein? Não é parentes, é outro falso cognato que nós temos. Então, significa pais. Os pais dele chegam hoje, né? Então, o he é ele e o possessive adjective relacionado a ele é o his. Nós temos mais uma frase aqui que é o Our school is very cool. Então, aqui é o nosso, né? O our, ele está relacionado ao pronome we, que significa nós, né? Então, aqui o significado dessa frase é nossa escola é muito legal. Our school is very cool. Is very cool. Então, nós temos aqui o our relacionado ao we, que é nós. Por fim, nós temos aqui those are their bicycles. Então, aqui esse está relacionado ao pronome they, que é eles. Então, aquelas são as bicicletas deles, né? Bicicletas deles. Então, perceba aqui que a gente utiliza os possessive adjectives também para indicar o sentido de posse, para dizer que algo é meu, para dizer que algo é teu, para dizer que algo é dela, é dele, é nosso, né? É deles. Então, eu utilizo essas palavras, os possessive adjectives, com esse sentido, para indicar posse, né? Pertencimento. Mas tem algo que é muito importante também em inglês que a gente precisa estar atento, que é o uso dos artigos. E em inglês nós temos um artigo que é muito conhecido, provavelmente você já viu em muitas frases, em muitos lugares, que é o artigo the. Como que se escreve the? Então você tem o THE, the. E esse é um artigo definido, como nós chamamos em português, o artigo definido. Então vamos ver a definição aqui de um definite article. No caso aqui, o the. Então, olha só, a definição está em inglês. Vamos ler primeiro em inglês, depois vamos ver em português. Used before singular and plural nouns when the speaker and listener or reader both know exactly what is being referred to. Então, vamos lá. O que isso significa, então? Ele é usado antes dos nomes plurais ou singular, quando o falante, né, e o ouvinte ou o leitor, ou ambos, sabem exatamente a quem está se referindo. Quando eu sei exatamente de qual objeto eu estou falando. Então, por exemplo, se eu quero falar a casa, e eu sei que casa é essa, né? Eu vou falar the house, porque eu sei qual é a casa que eu estou falando, está bem definido, então é um artigo definido. Mas existem momentos onde eu vou falar de forma indefinida. E aí o artigo que eu vou utilizar não vai ser mais o the, vai ser os artigos indefinidos, que nós chamamos em português e em inglês indefinite articles. Então veja aqui, em inglês nós temos indefinite articles, a and an. Então nós temos dois artigos indefinidos, o a e o an. Então a pronúncia é até assim mesmo, a e an. Então, eles são usados antes de palavras no singular para indicar algo que é algo que está generalizado, que é geral de um tipo. Olha o exemplo dessa frase. A cat crossed the street. Então, um gato atravessou a rua. She has an umbrella. She has an umbrella. Ela tem um guarda-chuva. Ela tem um guarda-chuva. E você viu que no primeiro eu usei a e no segundo eu usei an. Quando que eu uso a e an? Quando a próxima palavra inicia com consoante, como é o caso de cat, eu vou utilizar a. Quando a próxima palavra inicia com o som de vogal, como é o caso de umbrella, eu vou utilizar
o artigo an. Então, a cat, an umbrella. Ok? Então, eu espero que você tenha compreendido até aqui, que você tenha expandido o seu vocabulário. Nós vimos hoje muitas palavras, personal objects, objetos pessoais, tipos de roupa. Nós vimos aqui como utiliza o caso genitivo com apóstrofo S. Nós vimos os pronomes possessivos, que também nos ajudam a expressar a ideia de posse ou pertencimento. Eu espero que tudo tenha ficado claro com você e nós nos vemos na nossa próxima aula. Bye, bye!